Alô pessoal, eu sou Miguel Cassiano e você está no canal O Vascaíno Autêntico. Canal esse que foi criado para falar de futebol, em especial do meu, do seu, do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Aguardem a vinheta. Hoje, dia 30 de março de 2022, uma quarta-feira. Neste primeiro bloco, nós iremos falar da decisão Flamengo e Fluminense. A pedido dos meus amigos, torcedores do Flamengo, que são inscritos no canal, e também dos tricolores que são inscritos no canal O Vascaíno Autêntico. Hoje eu vou aqui fazer uma breve reflexão e comentário em relação ao clássico de hoje, Flamengo e Fluminense, a primeira partida da final que será realizada no Maracanã às 21h40. Pois bem, vamos aqui comentar alguma coisa sobre esse jogão. Como dizia antigamente os nossos saudosos Valdir Amaral e Jorge Curo e Jorge Cury, lobo não come lobo, Fla-Flu é na Rádio Globo. Eu lembro muito bem desses narradores porque eu era fã dos dois. Inclusive, eu imito um pouco Valdir Amaral. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pois, meus queridos, nós vamos falar aqui no primeiro bloco de Flamengo e Fluminense, a primeira partida da final. E domingo teremos a grande final, mas eu quero comentar hoje um pouco dessa primeira partida da final Fluminense e Flamengo. Eu quero comentar o seguinte, sobre o Fluminense. O Fluminense, essas duas partidas da semifinal, não jogou muito bem. A primeira ganhou de 1-0, mas o Botafogo jogou melhor. A segunda partida eu assisti aqui, porque com certeza eu estava torcendo para o Fluminense, porque eu acho que o Fluminense é um time mais forte para enfrentar o Flamengo na final. Então eu estava torcendo para o Fluminense ganhar o jogo. Mas o que eu vi foi um Fluminense totalmente diferente daquele Fluminense que vinha ganhando vários jogos aí na primeira fase do Campeonato Carioca, ganhando também na Libertadores. Na verdade é assim, desde que o Fluminense foi eliminado da Libertadores, perdeu um pouquinho o padrão de jogo. Eu não sei o que aconteceu, deve ter mexido muito com o psicológico dos jogadores, a gente percebe que o Fluminense não é mais aquele. E o que eu quero comentar é o seguinte, se o Fluminense jogar contra o Flamengo, como jogou aquela partida da primeira fase que ganhou o Flamengo de 1-0, com certeza ele não vai perder esse jogo. Ele pode ganhar esse jogo de 1-0 ou de 2-1, ou no mínimo empatar. Mas, se o Fluminense jogar contra o Flamengo, como jogou esse último jogo contra o Botafogo, pode preparar as sacolas. Tá bom. E vai ser um monte de gol. É de 3 em diante. Porque do jeito que o Fluminense jogou contra o Botafogo, meu Deus, jogou muito mal. Ainda bem que naqueles descontos ali, os 50 minutos, né, já tinha 5 minutos de desconto, o Giz deu mais 2 por conta das ceras, né, dos jogadores do Botafogo. E naqueles 2 minutos finais de desconto, ou seja, de acréscimo, o Fluminense conseguiu fazer aquele gol com o Cano, né? Bill Cano foi lá e acertou na corda ali, que o Carrasco já estava para soltar, que era no pescoço do Abel. Com certeza, se perde aquele jogo, coitado do Abel, tinha sido que eu vou, ó, enforcado, teria perdido o cargo, eu tenho certeza disso. Ainda permanece no cargo porque está decidindo a final aí contra o Flamengo. Se ganhar, pode permanecer no cargo. E se perder esse campeonato para o Flamengo, com certeza ele não vai ficar mais no Fluminense. Essa é a minha opinião. que eu vou, ó.
Como eu estava dizendo, se o Fluminense jogar daquele jeito que jogou contra o Botafogo nesse último jogo aí, da semifinal, é goleada. E aí, se tomar uma goleada e no próximo domingo voltar daquele mesmo jeito, é outra goleada. Essa é a minha opinião. Por quê? O Flamengo, tecnicamente, é muito melhor do que o Fluminense. Mas, se jogar de forma inteligente, jogar todo mundo ali do meio de campo para trás, jogar por uma bola, com certeza pode ganhar sim do Flamengo, como já fez no primeiro turno. Mas se entrar daquele jeito que entrou contra o Botafogo, meu filho, vai ser duas balaiadas, tanto a primeira partida como a segunda, mesmo sendo clássico, porque o Botafogo mereceu ter ganho aquele jogo no mínimo de 3 gols de diferença. Perdeu foi muitos gols. O segundo tempo o Botafogo brincou de perder gols. Uma coisa incrível. O time precisando de 2 gols de diferença e perder gol daquele jeito. Enfim. Fala, não me diga! Essa é o que eu tenho que comentar em relação a essa final, esse clássico Lobo não come lobo, Fla-Flu é na Rádio Globo, como a gente lembrou, os nossos saudosos narradores Valdir Amaral e Jorge Cury. E eu acredito que essa é a minha opinião. É uma opinião do Miguel Cassiano. Entendeu, meus queridos? Pois é, no próximo bloco nós vamos falar sobre as contratações do Vasco para o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Aguardem. Neste segundo bloco, nós iremos falar de Vasco e das contratações já confirmadas. Porque na segunda-feira passada, no vídeo que nós gravamos, nós falamos nas possíveis contratações. Eram os jogadores que estavam sendo cogitados e poderiam ser contratados pelo Vasco. E hoje nós já temos a confirmação de alguns jogadores que foram contratados. Inclusive nomes que nós falamos na segunda-feira passada. Pois bem, vamos ver aqui. Primeiro, Zé Vitor. Zé Vitor é aquele atacante de área do Marcílio Dias, que nós conversamos aqui, que é uma espécie de um Daniel Amorim mais evoluído. Porque, segundo informações, ele é mais rápido, se movimenta mais do que o Daniel Amorim. Ele é de Santa Catarina, está jogando no Marcílio Dias, e o Marcílio Dias ainda está disputando o Campeonato Catarinense e ele vai se apresentar assim que terminar o Campeonato Catarinense. Aí nós temos também Lucas Oliveira do Bangu, inclusive esse garoto que joga também pelo lado esquerdo, a gente já falou dele no vídeo anterior, ele já tinha sido contratado. Na verdade, ele foi contratado diante do Bangu mesmo antes de terminar o Campeonato Carioca. Ele já tinha sido contratado. Ainda não foi apresentado, mas já foi contratado. Então esse também já é um jogador que foi confirmado a contratação dele diante do Bangu, como nós falamos na segunda-feira. Então esse está confirmado. Mesmo antes do Campeonato Carioca terminar, ele já tinha sido contratado. Nós temos também aí um jogador chamado Carlos de Pena. Carlos de Pena, uruguaio. Bom jogador, um meia esquerda muito bom. Sabe jogar também de atacante pelo lado esquerdo. É um jogador muito bom, inclusive eu, com o meu olhar, eu o comparei com o Di Maria, o atacante da seleção argentina, que até o ano passado estava jogando no time Real Madrid. Estava jogando no Real Madrid. Eu não sei se ele ainda está no Real Madrid. Lá na Europa, os caras, quando o cara tá bem, compra lá, o PSG comprou um monte de jogadores, de repente ele até foi nesse pacote junto com o Neymar e companhia limitada pro PSG. Mas ele era jogador do Real Madrid, o Di Maria. Então eu, olhando os gols do Carlos de Pena, eu vendo uns gols deles lá no canal do nosso amigo Sem Clubismo, eu comparei ele com o Di Maria. Porque é um cara leve, joga muito, dribla bem, chuta bem, bate falta muito bem, então é um grande jogador. E eu achei ele muito parecido, a característica dele de jogar
parecido com o De Maria, como eu já falei. De Maria, todo mundo sabe quem é, atacante da seleção argentina, grande atacante, joga pelo lado esquerdo, e que também joga no Real Madrid, pelo menos jogava até poucos dias, eu não sei se ele está em outro time, mas jogava no Real Madrid da Espanha, o grande rival do Barcelona. Nós temos também aqui o Eric, já conversamos sobre ele também. Esses que eu estou falando estão confirmados, inclusive o Carlos de Pena era para ter chegado ontem ao Brasil. Não chegou por problemas relacionados a protocolo. Questão de Covid-19 e tal, protocolo, então atrasou a viagem dele, era para ter chegado ontem, não chegou, mas deve chegar amanhã ou depois para poder fazer exames médicos e confirmar sua contratação ali diante do Vasco. Mas já está confirmado. O Érico, como eu falava, é aquele atacante do Ipiranga, do Rio Grande do Sul. O Eric é um atacante muito bom, um cara jovem também, igual esse do Bangu, que esse do Bangu também, que eu falei ainda há pouco, o Lucas Oliveira, ele é um cara jovem também, é uma grande promessa, igualmente o Eric. O Eric joga pelo lado direito, é atacante que joga pelo lado direito, é do time do Ipiranga do Rio Grande do Sul, inclusive ainda não se apresentou porque está na final do campeonato do Rio Grande do Sul. Ele está na final do Campeonato Gaúcho, disputando com o Grêmio. A primeira partida foi domingo da semana passada, 1-0 para o Grêmio, e sábado nós teremos a segunda partida, que é a grande final, e aí vamos ver, né, quem é que vai ganhar, se é Grêmio ou se é o Ipiranga, e depois desse jogo, ele deve viajar no sábado à noite ou então no domingo pela manhã para poder fazer exame médico e também acertar sua contratação ali diante do Vasco. E nós temos também novas cogitações. Esses que eu falei, Zé Vitor, Lucas Oliveira, Carlos de Pena e Eric do Ipiranga já estão confirmados. Só faltam se apresentarem, porque o Lucas Oliveira do Bangu já está treinando com o Vasco já há alguns dias, né? Desde antes de terminar o Campeonato Carioca ele já está treinando. Esses outros ainda irão se apresentar. Certo? Alguns ainda estão disputando o campeonato, como eu falei, o Eric está disputando o Campeonato Gaúcho, o Zé Vitor ainda está disputando o Campeonato Catarinense, e esse outro, Carlos de Pena, ainda não chegou por conta dessa questão de protocolo, questão de Covid-19, protocolo tal, atrasou a viagem dele, mas deve chegar amanhã ou depois. E aí nós temos também aqui novas cogitações, um lateral direito do River, um lateral esquerdo do Boca Juniors, que está sendo cogitado pelo Vasco, né? Eu acredito até que o Vasco já tenha ido lá, já tenha conversado com esse pessoal, porque hoje o que está dificultando as contratações desses jogadores aí de fora, principalmente aí da Sul-Americana, que jogam nos times aí de Uruguai, enfim, Argentina, estão dificultando muitas das vezes a transação com o Vasco, porque hoje o Vasco é o novo riquinho do mercado do futebol. Muita gente acha que o Vasco está cheio da grana por conta da SAF, mas nós sabemos que não é verdade. Na verdade, a 777 Partners ou 777 Partners adiantou um aporte de 70 milhões, mas o Vasco está usando esse dinheiro para pagar contas, atrasos e dívidas e tantas outras coisas que o Vasco tinha pendente. Então o Vasco não tem dinheiro aí ainda para comprar. Tem ainda outro aporte de 120 milhões, mas é depois que concluir essa transação da SAF, que ainda não está concluída. Ainda faltam alguns detalhes. Então, a partir do momento que for concluída, aí sim terá um aporte de mais 120 milhões. Mas, no entanto, ainda não temos dinheiro para comprar jogadores caros. E os times aí fora estão achando que o Vasco está cheio da grana, é o novo riquinho do mercado de futebol. E estão dificultando. Até por conta dessas dificuldades de contratações que o Vasco está enfrentando, o Vasco acaba de contratar, sim, desculpem, também tem um zagueiro chileno chamado Paulo Dias, que também está sendo cogitado pelo Vasco. Um zagueiro. Ele é também jogador do River Plate da Argentina. Ele é da seleção do Chile, titular da seleção do Chile. Ele também está no radar do Vasco, juntamente com esses dois laterais que eu acabei de falar, um direito do River e um esquerdo do Boca Juniors. Entendeu? Então, talvez até por conta desses problemas que o Vasco está enfrentando, que estão achando que o Vasco é o novo riquinho do futebol, o Vasco acabou de contratar, está confirmado, um lateral direito chamado Gabriel Dias. Esse Gabriel Dias é muito conhecido, torcedor do Vasco.
Quem é que não se lembra da lambreta do Thales Magno em 2019, naquele lateral direito do Fortaleza? Pois é, o Gabriel Dias jogou em 2018, 2019 no Fortaleza, do Ceará, né? E aí foi transferido há poucos dias para o Cruzeiro, não estava jogando no Cruzeiro, e aí o Vasco foi contratou esse jogador, já está confirmado, falta só se apresentar. Por quê? Porque o Vasco precisa de mais laterais, precisava de um direito e mais um esquerdo. Eu estou acreditando que o Vasco deve contratar um outro lateral esquerdo só depois, lá do meio do campeonato da segunda divisão, lá depois da 19ª rodada, porque é quando vai abrir novamente as janelas de transações, porque ela está fechando agora, por isso que o Vasco contratou, não está aguardando a resposta de muitos times que estão demorando, estão querendo, como é que diz, valorizar os seus jogadores, que acham que o Vasco é o novo riquinho do pedaço. Então o Vasco está contratando agora também. Por quê? Porque as janelas de transações estão fechando. Só vai abrir lá para julho, se não me engano. Entendeu? Por isso que o Vasco está prestando. Então já contratou esse lateral que estava no Cruzeiro encostado. Deus ajude que dê certo no Vasco. Então, meus queridos, eu quero agradecer a vocês novamente por estar assistindo o vídeo. Assistam o vídeo todo. Se inscrevam no canal, compartilhe, porque nós estamos aí com a promoção no sorteio de quando tivermos 1000 inscritos no canal, nós vamos sortear a camisa oficial do seu clube. Espero que você seja vascaíno também, mas se não for, não tem problema. Se você ganhar, você vai levar a camisa oficial do seu clube do coração. Eu quero agradecer a vocês por ter ficado comigo até agora nesse vídeo, até que hoje se alongou um pouquinho, mas eu quero agradecer a vocês todos, desejar uma boa noite e um bom jogo para aqueles que são torcedores do Flamengo e do Fluminense. Eu espero que o Fluminense hoje vença pelo menos de 1-0, para domingo que vem ganhar de novo de 1-0 e ser o campeão. Tomara que jogue bem, que não jogue como jogou contra o Botafogo naquele último domingo não, porque senão vai tomar goleada. Enfim, quero agradecer vocês, fiquem com Deus, um abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valdir Amaral. Um abraço a todos.